Meus amigos, eu sou Ciro Goetz. Sejam bem-vindos ao especial dos 10 maiores narradores do rádio esportivo de Porto Alegre de todos os tempos, conforme a opinião do canal As Vozes do Gol. Mas antes de começarmos, eu faço aqueles pedidos. Deixem um like, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e compartilhem os nossos conteúdos. E começamos com a 10ª posição. Luiz Carlos Prates, natural de Santiago, é jornalista, radialista e psicólogo. Aos 82 anos, segue na ativa e é muito conhecido pelos seus comentários nos campos da economia, sociedade e política. Ele está desde o princípio da década de 1980 em Santa Catarina. Eu não ouvi o Prates ao vivo e conheci seu trabalho como narrador através das pesquisas para o projeto As Vozes do Gol. Luiz Carlos Prates foi de fato um grande narrador, com passagens de destaque pelas rádios Gaúcha e Guaíba, especialmente na década de 1970. A sua maior virtude, na minha avaliação, sem dúvidas, era a emoção. Confira comigo a narração do segundo gol da vitória do Internacional contra o Fluminense, marcado por Paulo César Carpegiani, no dia 7 de dezembro de 1975, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Brasileiro. Falcão tentou na área para Paulo César, entrou, vai chutar, chutou! Gol do Internacional! Gol do Internacional! Vamos ser campeões do Brasil! Não importa onde esteja a decisão! Ninguém mais ganha do Internacional em 75! Calem a boca! Vão pra casa, cariocas! Vão pra casa e metam a viola no saco! Onde está a máquina? No Beira-Rio, em Porto Alegre! Paulo César fez 2-0! Há 30 minutos de jogo do segundo tempo! A decisão há de ser colorada! O Cristo Redentor sorri para a vitória gaúcha no Maracanã! Nona posição, Roberto Brauner. O saudoso Brauner nasceu em 7 de novembro de 1951 em Pelotas e faleceu em 7 de outubro de 2016 em Porto Alegre. Já contei parte da sua trajetória tanto no livro As Vozes do Gol, como aqui no canal. A sua história passou fundamentalmente pela Rádio Gaúcha e foi bem marcante. Brauner era um profissional que sabia narrar muito bem diferentes modalidades esportivas e podia ser futebol ou Fórmula 1. A emoção e a descrição eram notáveis. Admito que, como simples ouvinte, acompanhei pouco o trabalho de Brauner, mas graças às pesquisas sobre narração, tive contato com seu legado. Pergunto-me hoje em dia, como é possível que Roberto Brauner não tenha tido ainda mais protagonismo? Ouça a narração do golaço de Falcão contra o Palmeiras pela semifinal do Brasileiro de 1979, no dia 13 de dezembro. Mineiro para Mário Sérgio, lá vai a habilidade do Internacional na ponta esquerda de Mário Sérgio, girou Claudio Mineiro, a bola passou, Polozzi cabeceou para a pequena área, Valdomiro apareceu, o Falcão vai completar, tirou o gol do Inter! Gol! Gol de Falcão, sensacional! Na jogada de Pires errada, soltou no pé de Falcão, ele chutou para o fundo do gol. Pela primeira vez, o Internacional passa à frente no placar. Estamos com 25 minutos do segundo tempo. 3-2 para o futebol gaúcho contra o futebol paulista. Agora o Internacional está levando vantagem no placar. Estava perdendo de 1-0, empatou 1-1. Estava perdendo 2-1, empatou 2-2. E agora faz Falcão o seu segundo gol na partida e o terceiro para o Internacional. Na 8ª posição, Orestes de Andrade. O galo missioneiro, nascido em 15 de fevereiro de 1949 na cidade de Santo Ângelo, é um dos narradores mais icônicos do rádio gaúcho. Diferentemente dos casos anteriores, como guaibeiro desde 1992, eu ouvi muito Orestes, desde a sua chegada na rádio em 1979.
1995. Além disso, anos mais tarde, eu me tornei colega de profissão e amigo dessa grande figura humana. Antes, eu já era admirador do Orestes, mas depois virei fã. O Galo Missioneiro não é um narrador de bordões e frases. Sua capacidade de descrição com velocidade, emoção e grito de gol sempre me proporcionou momentos de empolgação. Na minha opinião, a característica mais marcante de Orestes de Andrade é seu carisma. E também penso que deveria ter sido, ou melhor dizendo, deve ser mais valorizado pela categoria que tem. Em 2025 ele comemorou 30 anos de Rádio Guaíba. Não é pouca coisa. Para mim, a narração mais marcante aconteceu na noite do dia 25 de abril de 1995, no 3-0 do Grêmio contra o Olímpia, no Defensores del Chaco pela Libertadores. Certa vez, e isso está no livro As Vozes do Gol, Orestes contou que o saudoso presidente Fábio Koff estava com ele na cabine e se emocionou tanto que o presenteou com uma camiseta do tricolor. É possível ouvir a vibração de Koff ao fundo durante o relato da Guaíba. Vamos ouvir o terceiro, marcado por Paulo Nunes. Atenção, vai o Grêmio, preparou, atenção, o jogador Paulo Nunes atirou, gol! Do Grêmio, Paulo Nunes, na bobagem do setor defensivo, na roubada de bola, 18:47 do segundo tempo, no Defensores del Chaco emudecido, 3 para o Grêmio, 0 para o Olímpia pela Libertadores da América. Na 7ª posição, Marcos Couto, o Gigante do Vale. Marcão é natural de Santa Maria e tem 57 anos. Passou por vários veículos, como a Rádio São Leopoldo, mais tarde Progresso. Aliás, temos em comum uma espécie de guru do radiojornalismo, grande mestre Paulo Machado, grande amigo e locutor. Depois fui seu colega na Guaíba durante algum tempo, mas conheço o Gigante pessoalmente desde o princípio dos anos 2000 e afirmo, além de ótima pessoa, é um batalhador. Foi na Bandeirantes que de fato ficou muito mais conhecido. Eu gosto bastante da sua narração, considerando o timbre de voz, ritmo, capacidade de improvisação e uso da emoção. Aqui no canal já subiu o épico desfecho da Batalha dos Aflitos no dia 26 de novembro de 2005. E essa história todos os gremistas principalmente conhecem. Vamos ouvir novamente. É, na minha opinião, a locução mais emocionante entre todos os narradores que estiveram transmitindo a vitória do Grêmio contra o Náutico naquele dia. Marcos Couto, para mim, um grande narrador subestimado, mas com um enorme valor. Autorizado Ademar, vai bater de perna esquerda. Olha o que diz o Cabral sobre batedor de perna esquerda, tira Ademar. Galato! 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 Defendeu Galato! O que eu falava a respeito de um garoto? A pressão é total, se segura Grêmio. Danilo botou na boca do gol. Subiu Pereira pra meter a cabeça. Galato defendeu. O Grêmio heróico. O Grêmio do tamanho da sua história mais que centenária. Invade a grande área. Anderson vai marcar. Tirou. Gol! É o Grêmio campeão do mundo! É o Grêmio tetracampeão da Copa do Brasil! É um Grêmio imortal! É um Grêmio que cala! É um Grêmio que silencia! É um Grêmio que não se entrega! Anderson, um pólido! Anderson, um Fórmula 1! Anderson, um cometa! Anderson, uma estrela! Anderson pelo bico esquerdo ali dentro para marcar! O gol do Grêmio! 1 para o Grêmio, 0 para o Náutico! É Série A! É Série A do Brasileiro! Sexta posição, Mário Lima, o amigo da galera. Natural de Arroio do Tigre, Mário Lima completou 50 anos de carreira em 2024.
Eu ouvi falar dele pela primeira vez por intermédio de um amigão e ex-colega, o também baita narrador Jorge Baltar. Mário foi mais um caso de narrador que eu tive a satisfação de dividir o microfone da Rádio Guaíba. Simpático, carismático e ótimo colega, as jornadas esportivas com ele eram sempre leves e descontraídas. Gosto muito da narração do Mário Lima e considero um locutor criativo, com bordões muito legais e marcantes. É um narrador que conversa com seu ouvinte. Quero ouvir com vocês novamente um achado de uma narração do Mário de 1999, do dia 13 de novembro, no Beira-Rio. Vitória colorada por 1-0, gol de Elivelton. O que mais me impressiona nesse áudio é como a voz do Mário se manteve parecida ao longo dos anos, quando geralmente é normal um certo desgaste. Ouçamos Mário Lima, pela Guaíba. Lá vai Fabiano, aí mora o perigo. Fabiano correu, tentou pela direita, tocou no Denilson, fez o corta-luz, passou pelo flanco, pela banda do lado de lá, arrancou grande jogada de Denilson, levou para o fundo de campo, disparou para a boca, começa a fazer gol! Eu ouvi tudo, sim senhor, claro que vi, meu senhor. Elivelton, o 11 brilhando na camisa vermelha do Beira-Rio, para a explosão desta sofrida nação colorada, numa jogada espetacular de Denilson, lateral que chegou como craque, foi afastado, foi treinar em separado. Leão recuperou, tirou do ostracismo, colocou no time. Ele faz uma jogada sensacional. Coloca na cabeça de Elivelton profundo na moldura. Na marca de 36 do tempo primeiro. Inter 1, Flamengo 0. E a quinta posição vai para Marco Antônio Pereira. O saudoso Marcão nasceu na minha querida cidade de São Leopoldo e lamentavelmente faleceu no dia 17 de março de 2024, aos 67 anos, também em Terras Capilés, onde vivi 33 anos ininterruptos. Não tive a sorte de ter sido companheiro de rádio, mas ouvi muitas vezes suas transmissões fundamentalmente pela Gaúcha. E quando iniciei as minhas pesquisas sobre ele para o livro As Vozes do Gol, me tornei ainda mais admirador quando ouvi áudios históricos de sua passagem pela Rádio Guaíba entre os anos 80 e 90. Eventualmente me cruzei com ele pelos bastidores do futebol, mas foi em 2015 que tive a conversa mais longa. Se tratou da entrevista que realizei para a minha dissertação de mestrado. Curiosamente, logo no dia da conversa tive algum problema com o meu gravador e o que me salvou foi um reprodutor de MP3. Sempre considerei Marco Antônio um grande narrador, original, com um timbre de voz muito diferente dos demais, super potente, grande ritmo, muita emoção e ótimas tiradas durante os jogos. Creio, a exemplo de outros nomes que citei, que Marcão merecia ainda mais reconhecimento. Pelo menos para mim, ele era top dos narradores. Em sua homenagem, convido-os a ouvirmos o gol do meu parente distante Mário Götze na final da Copa do Mundo de 2014 no Maracanã, entre Alemanha e Argentina, no dia 13 de julho. Lá vai a Alemanha, 7 minutos de jogo, etapa complementar da prorrogação. Fala do Girle, Girle carregou pela ponta esquerda, escapa bem, vai cruzar, meteu para Miller, vai marcar, meteu, é gol! Gol da Alemanha, Mário Götze! Gol do título! É o gol do tetracampeonato alemão! Numa arrancada rápida pela esquerda, a bola foi enfiada na cara do gol. E apareceu o menino de ouro do futebol alemão, Mário Götze. E ele meteu a bola pro fundo da rede do Romero. 7 minutos, segundo tempo da prorrogação. É festa alemã, é festa no Maracanã. O menino de ouro, Mário Götze, mete a bola pro fundo da rede. E a festa é alemã, a festa é germânica. A Alemanha está perto do tetracampeonato mundial aqui no Brasil. Um lindo gol, um lindo lance. Mário Götze, número 19, 1 para a Alemanha, 0 para a Argentina. E a festa é total dos brasileiros e dos alemães.
Na quarta posição, Samuel de Souza Santos. Samuel, como Marcos Couto, também é santamariense. Tive a oportunidade de ouvi-lo atuando pela Rádio Galera. E foi pelas pesquisas para o As Vozes do Gol que descobri um extraordinário narrador dos anos 70 e 80 pela velha Guaíba. Ótima voz, velocidade na descrição dos lances, um belo grito de gol e emoção pura são algumas das características, na minha observação, do grande Samuel de Souza Santos. Também conheci Samuel pessoalmente em 2015, quando ele me concedeu uma longa entrevista sobre a sua trajetória. Desde então, mantive contato com ele, uma pessoa com grande conhecimento. Para a maioria dos ouvintes torcedores, os gols mais importantes narrados por Samuel foram os da vitória da Argentina contra a Inglaterra pela Copa de 1986. Primeiro, o famoso La Mano de Dios, e o segundo, o gol do século, em que o craque portenho dribla todo o time inglês para decretar um lance antológico. Particularmente, eu gosto muito do gol de Dirceu no 2-1 do Brasil sobre a Itália na Copa de 1978. É um reconhecimento ao nível técnico do narrador que, naquela época, na minha opinião, só podia ser superado por Armindo Antônio Ranzolin na Guaíba. Vamos ouvir? Uma bola para Bétega, abriu perigosamente para Cabrini, está por dentro da grande área, tenta arrancar para o ataque. Cai no terreno, a bola acaba com Batista. Batista soltou para Jorge Mendonça. Jorge Mendonça trabalha, pode entregar para Riverino. Retarda o jogo para Riverino. Lá vai Riverino. Carrega, rompe a linha dos árbitros gramados. Rola a bola na cabeça do grande círculo. Entregou a terceiro. Riverino rapidamente na frente a Rodrigues Neto. Rodrigues Neto recolheu. Retarda o jogo para Riverino. Riverino prepara o arremesso. Atenção, ajeitou para a perna esquerda. Vai tentar o passe. Levantou perigosamente a Jorge Mendonça. Para Dirceu, bombardeou. Gol! Dirceu para o Brasil. Há 26 minutos de partida, no fundo da Cidadela Argentina, Cidadela da Itália. Sinusofi ficou apenas olhando. 2 para o Brasil, 1 para a Itália. O Brasil começa outra vez a caminhar para mais uma vitória. E agora a terceira posição, a medalha de bronze vai para Pedro Carneiro Pereira. Sim, eu nunca ouvi Pedro Carneiro Pereira ao vivo, já que sua trágica partida em 1973 aconteceu bem antes de minha chegada a este mundo. Graças à pesquisa e ao acervo preservado da Rádio Guaíba, eu tive a chance de mergulhar na obra e no legado desse modelo da narração esportiva. Sim, penso que essa é a melhor definição. Pedrinho, natural de Porto Alegre, nascido em 11 de março de 1938, não à toa é considerado o maior narrador gaúcho de todos os tempos. Pedro veio de uma época em que o locutor ainda era a figura central das irradiações. Imaginem vocês, uma época em que não havia todos esses recursos eletrônicos e de consultas que temos hoje à disposição. Ele tinha uma capacidade de articulação vocal e descrição não apenas dos lances, mas dos acontecimentos de um jogo que até hoje não foram igualados. Das dezenas e dezenas de áudios que ouvi, não encontrei erros, tropeços. A dicção de Pedro Carneiro Pereira era fora de série e a modulação entre os espaços no campo de jogo era nítida, diferenciando quando a bola estava na defesa e no ataque. Compartilho com vocês o que considero a obra-prima, a narração do gol de Jairzinho na Copa de 1970, no dia 7 de junho, em Guadalajara, pela imbatível Guaíba. Aliás, a Rádio Guaíba, nos tempos de Pedro Carneiro Pereira, estava em outra dimensão. Somente quem viveu esse tempo sabe do que estou falando. Respondeu para dentro, a torcida toda nossa. Vai embora para o César, Clodoaldo pelo meio, abrindo a jogada para Carlos Roberto. Brasil prende, que entusiasma, vai para frente. São 2, 3, 6 homens nesse ataque. Carlos Roberto pela intermediária, preparando o cruzamento. A Pelé para a Tução, dominou, demorou, preparou, tirou, bateu no adversário. Voltou Tução para buscar o lance, tem Paulo César pela esquerda, abriu a jogada para Paulo César. Paulo César vai tentando o drible sobre o seu marcador. E encostou para a Tução, tentou bater o primeiro, bateu, quer bater o segundo, bateu também. Bateu o terceiro, grande jogada de Tução. Demorando, levantou para Pelé, preparou, atenção para Jair, terceiro, bloqueio.
minutos de luta. Brasil! 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 Jair 1-0 Belmonte. Com o sofrimento do Sandro, praticamente toda defesa. Entregou para Pelé no centro. Ele dominou com classe de rei. E agora vamos para a medalha de prata. O segundo lugar é de Armindo Antônio Ranzolin. Vou revelar uma coisa para vocês que pode parecer incrível. Eu nunca fui ouvinte do Ranzolin. Isso mesmo. O motivo? Nos anos 90, quando comecei a ouvir futebol no rádio, eu era guaibeiro. Para mim, só existia Guaíba. Aí vocês poderão me contestar. Há uma incoerência. Claro, amigos, na altura da minha ignorância naquela época, eu não sabia que Armindo Antônio Ranzolin havia sido narrador na era de ouro da Guaíba, entre o final dos anos 1960 e 1984. O garoto Ciro apenas ouvia o rádio e se deixava levar pela emoção de sua emissora favorita. O enorme respeito e posterior admiração pelo conjunto da obra de Ranzolin veio depois. Inicialmente, os áudios de gols dele não me chamavam tanto a atenção e até não entendia tanta idolatria. Mas, a partir de 2014, quando comecei a aprofundar minha pesquisa, fui pegando cada vez mais gosto pela locução do Ranzolin, pelo timbre e plasticidade de sua voz, pela argumentação, pela vibração nos lances e, claro, nos gols. Em 2022, com muita honra, participei do projeto Memória Ranzolin, que se trata de um site que está no ar e recomendo que vocês confiram, que apresenta sua biografia, documentos sonoros especiais e muitos gols. Foi um caminho sem volta para mim, com muita alegria. Após ouvir centenas de gols, dezenas de jogos completos, mesmo que não tenha sido seu ouvinte contemporâneo, sinto que recuperei tempo perdido. Ouçamos meu gol predileto, uma narração que mistura o drama de uma bola que insiste em não entrar, mas que finalmente encontra o caminho das redes. Estou falando do segundo gol de Roberto Dinamite contra a Polônia, no dia 21 de junho, pela Copa de 1978. Vitória brasileira por 3-1. Lança para Amaral, Amaral para Batista, Batista pelo grande círculo do gramado, em profundidade para Dirceu, correu como ponteiro direito, vai trancar a bola lá no fundo de campo, driblou o polonês, entrou pela área, deu pro Gil, ajeitou pro Mendonça, vai marcar, atirou no poste, voltou a bola pro Gil, atirou no poste, incrível, agora o crime já é contra nós, voltou a bola para Cerezo, Cerezo pela ponta, ainda bola com Cerezo, Cerezo pode fazer o cruzamento para a área, 2-1 Brasil, duas bolas no poste, bola para a área, cortou Makulevic, voltou para Batista, Batista para Mendonça, Mendonça para o Gil, Gil dominou no corpo, vai entrar pela área, cortou a defesa polonesa, derrubado Jorge Mendonça, desceu de longe, no poste, Roberto, gol! Era demais, era muita coisa, não existe isso em futebol, 3 vezes no poste, Roberto Dinamite, explodiu uma bomba na área polonesa, agora o Brasil está indo para lá, vai ser muito difícil para a Argentina descontar a vantagem, 3 para o Brasil, 1 para a Polônia, 18 minutos, o Brasil ainda reúne forças para ser finalista desta Copa. Amigos, é hora de revelar a medalha de ouro da narração esportiva radiofônica de Porto Alegre para o canal As Vozes do Gol. Na primeira colocação, Haroldo de Souza. Acredito que não há surpresa. Como já comentei em outras oportunidades, o Haroldo foi e é o narrador mais relevante para a minha trajetória. Como contei, tornei-me ouvinte de rádio esportiva em meados de 1992, quando o pai me passou um radinho ligado na Guaíba com o Magrão narrando. De cara, eu fiquei impressionado com o estilo dele, uma voz diferente pela forma de contar a história em cada pedaço do campo de futebol, pelo ritmo e pela emoção. Quem nunca se arrepiou ouvindo o Haroldo gritar antes da bola rolar: "Aparece a máquina tricolor!" ou "Aparece a Academia do Povo!" Ou quando tem um lance crucial ele diz: "Momento de real expectativa, estou sentindo cheiro de gol." E para quem pensa que quando ele grita "adivinhe", que o gol ganha ainda mais importância, ou fica zangado quando ele justamente não grita esse bordão, quando algum lance merecia, o que torna a narração do Haroldo tão fantástica?
São vários motivos, mas eu vou sintetizar o que considero os principais. Em primeiro lugar, Haroldo é muito conectado com o torcedor. Quem nunca se emocionou em ter uma carta lida no Gente que se liga na gente, ou de acompanhar o Magrão em uma transmissão na cabine? Os textos de abertura não são simples apresentações do jogo, são uma conversa com os ouvintes, como numa mesa de bar, na praça ou na cozinha. Haroldo, natural de Jacarezinho, nascido em 10 de dezembro de 1944, chegou no Rio Grande do Sul para atuar pelo microfone da Rádio Gaúcha em 1974, trazendo consigo uma série de influências de grandes narradores como Fiore Giliotti e Pedro Luiz. E foi esse fazer diferente, com bordões e frases de efeito, que Haroldo de Souza marcou época, seja pela Gaúcha, Guaíba ou Grenal. Para mim, o gol mais significativo narrado pelo Magrão ocorreu no dia 15 de dezembro de 1996, como uma espécie de premonição. Antes do duelo contra a Portuguesa no Estádio Olímpico, ele escreveu uma carta para Ailton, afirmando que ele faria o gol do título. E foi o que aconteceu. Vamos recordar agora com áudio histórico da velha Guaíba. Prende o jogo a Portuguesa. No tempo normal, estão faltando 5 minutos e meio para os descontos de 4. Bola levantada na área. Botou para Ailton, emendou a divide! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Eu disse pra você, Ailton! Eu escrevi pra você, Ailton! 40 minutos de partida da etapa final! Faltando 13 minutos para as 9 da noite! No dia 15 de dezembro de 1996! Grêmio Futebol Porto-Alegrense! Bicampeão brasileiro de 1996! O meu povo tricolor, a grande nação tricolor, mergulha no mundo da alegria e da felicidade. Disparam os corações de milhares de tricolores espalhados por todo o território nacional. O Grêmio Porto-Alegrense é bicampeão do Brasil. E agora, tchê, bandeiras tricolores tremulando, tremulando. Tremulando, torcedor do Brasil. 40 minutos de partida. 2 para o Grêmio. 0 para a Portuguesa. É isso, meus amigos. Lembrando que este vídeo levou em conta a opinião do canal As Vozes do Gol. Portanto, é uma lista subjetiva, já que trata de um gosto pessoal. E claro, que podemos, em outra oportunidade, elaborar uma nova classificação, considerando critérios como a relevância histórica ou a capacidade técnica. Opções não faltam. E para vocês, quais são os maiores narradores esportivos do rádio de Porto Alegre? Deixem suas respostas nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.